que é o MVP, né? O MVP é produto mínimo viável. O Thales fala muito sobre como que era o MVP da EasyTaxi, né? Então lembra que o problema era pedir um táxi dentro de casa, sem ter um telefone necessariamente sem ter o telefone de um ponto. O que ele fez? Ele fez um formulário na internet, fala seu nome, seu telefone, o local e a cor da sua roupa. Caraca! E o cara enviava. Pra onde que isso ia? Isso ia pro telefone dele, ele pegava um telefone, entrava no Google Maps e ligava pros pontos. Tem táxi aí? Então manda pra pegar tal pessoa em tal rua, tal. Então isso é um MVP. A EasyTaxi, pra quem não sabe, seria como se fosse o Uber, né? A EasyTaxi foi o primeiro dos aplicativos de táxi. A gente não sabe se foi o primeiro, mas cresceu. Foi o primeiro que cresceu, né? Foi muito paralelo ao Uber ali, que era só pra táxi na época. E esse foi o MVP da EasyTaxi? Esse foi o MVP. Na hora que ele viu, as pessoas estão dispostas a pedir um táxi pela internet, na época nem era smartphone, era pela internet de fato, navegador, aí ele começou a pensar, ok, como que eu entrego agora algum tipo de escalabilidade sem precisar ter um time de 300 pessoas ligando para ponto de táxi em cada pessoa? Como que eu faço isso mais rápido? Como que eu faço isso para mais pessoas? E aí você vai estudando, olha, se eu fizer anúncio no Google, me custa tanto, se eu fizer um anúncio no cartaz do supermercado, me custa tanto. Então você vai testando ideias de como trazer mais clientes para comprar a sua solução. Porque no fim do dia, o que a gente quer, ou a grande maioria quer, né, é fazer um negócio que seja grande o suficiente, que traga dinheiro suficiente para os objetivos pessoais, profissionais. Ali, tudo você acha que nesse caso da EasyTaxi, por exemplo, até usando como um ponto de referência para quem está em casa pensando em alguma ideia, e depois a gente vai para toda a gestão e tal, vamos ficar ainda nessa concepção e no teste do MVP. Você acha que o Thales, ele não atropelou os processos, considerando que o Thales ou quem está em casa tendo alguma ideia, você não acha que era muito disruptivo para a época? Porque ninguém usava smartphone ou internet naquela época no Brasil, né? Na época, 4% das pessoas tinham smartphone. Então ele tinha dois desafios, né? Ele tinha o desafio de fazer o taxista usar um smartphone e também tinha o desafio de fazer as pessoas pedirem um táxi pelo smartphone. Mas aí o cara que está em casa agora pensando numa ideia, ele deve tomar o cuidado de ver se isso tem sentido na realidade, né? Tipo, tem que ter um merge de qualidades ali, de características, Wesley, de capacidade da pessoa que está fazendo, maturidade do mercado, maturidade da ideia e capacidade também técnica de entregar essa ideia, né? Então, a gente falou aqui do Murilo Gamper, por exemplo, que fez esse hub de delivery lá atrás, em 2000 e pouco. Tem umas fotos de jornal, bem legal essa história dele. Cara, era exatamente a mesma coisa que o iFood, só que estava num momento de mercado totalmente diferente. Não dava para você esperar que a maioria dos restaurantes iam simplesmente entregar através de um e-mail, por exemplo, que era uma das ideias da época. Então, o timing importa muito. Só que se você ficar esperando, se ele lá atrás ele falasse, mas ninguém tem smartphone, que foi o que falaram para ele. Fala, cara, sua ideia é ruim. Sua ideia é ruim porque se tiver... E foi a explicação mais legal. Se fosse boa, já estavam fazendo nos Estados Unidos. Ninguém conhecia aquele formato. Por quê? Porque a gente está falando de 2011 ali, né? Se a gente lembrar, o iPhone foi lançado em 2007. Foi para o mercado em 2008 nos Estados Unidos. Pô, até vir para o Brasil, até ter uma penetração grande, se você começar lá com o Galaxy S1, S2, que hoje nem sei qual número que tá, deve ser coisa de 2010, 2011. Então era realmente, sei lá, como pensar em óculos de realidade virtual hoje, ou alguma coisa parecida com isso. Então, sim, precisa acertar o timing. Só que se você esperar, mas isso não tá no timing totalmente, cara, provavelmente você vai ser atropelado. É um pouco daquelas... igual quando a gente escuta falar porque o Steve Jobs saiu da faculdade, porque o Mark Zuckerberg não acabou Harvard, Stanford e tudo mais. Sim, tá certo, eles não acabaram. Mas a gente só conhece as histórias deles, né? A gente não conhece as histórias de milhares de pessoas que fizeram a mesma coisa e acabaram não dando certo, não fundando negócios milionários. Então, a gente conhece muitas histórias do timing correto, mas tiveram também milhares de ideias com timing errado. Por exemplo, a grande maioria das empresas que fazem inteligência artificial da maneira anterior à OpenAI, a ChatGPT, quem começou a fazer o negócio 5 anos atrás, 7 anos atrás, cara, provavelmente estão em maus lençóis hoje, né? Por quê? Porque erraram o timing de mercado, mas falar que eles estavam errados em lançar naquele momento, também não dá para falar. E não tinha como eles saberem. Será que eles tinham uma ideia que... Deviam ter uma noção, né?
Talvez foi mais rápido do que... O modelo de LLM, né, que é esse que a gente conhece hoje como ChatGPT, Bard e tudo mais, ele vem sendo aprimorado há algum tempo, né? Então, Elon Musk foi um dos entusiastas, né, lá atrás. Ele até saiu do OpenAI porque falou que estava tomando um caminho diferente. Então, sim, dava para saber que alguma coisa grande estava por acontecer. Mas eu acho que o que era inimaginável, acho que até para os mais otimistas, é que seria tão rápida a adoção, né? E eu sempre falo também que, para mim, inteligência artificial é a maior revolução que a gente vai viver desde a invenção da lâmpada elétrica. Desde Thomas Edison lá, Edison, Tesla e tudo mais. Por quê? Porque a lâmpada elétrica permitiu que a gente tivesse vida à noite, né? Vida nas fábricas, vida social e tudo mais. Então foi uma mudança muito grande na sociedade como um todo. Inteligência artificial também. E vai ser mais rápido que a internet, por exemplo. Acho que hoje a gente já concorda que a internet é uma das revoluções. Bom, e o ChatGPT teve mais usuários que todas as redes sociais juntas, né? Tipo, em velocidade. A penetração foi muito alta. Exato. E a internet demorou. A internet é de 90 na verdade de 80, mas começou a chegar no Brasil, assim, 95, 96, só que ninguém tinha computador, né? E hoje todo mundo tem pelo menos 2 computadores, um celular na mão e um computador em casa, no trabalho e tudo mais. Então já existe toda a infraestrutura para que todo mundo use. Então vai ser uma coisa, está sendo, na verdade, cada vez mais rápido, cada vez mais vai ser uma coisa muito rápida que, se a gente não estiver olhando... O novo iPhone vem embutido já, né? A inteligência artificial. Tem a da Apple, né? Tá que embutido, lançou. É o ChatGPT. Eles fizeram uma parceria com o ChatGPT que Eu não vi o lançamento, foi essa semana, né? Tá embutido dentro do iPhone já. Não precisa baixar o aplicativo, tá nas funcionalidades. E tem várias coisas muito doidas, velho. É isso. E o grande ponto, principalmente quando a gente tá falando de... A gente vai falar bastante aqui de gestão de empresa, né, cara? Não tem graça. Falando bom português aqui, não tem graça para quem sabe usar e quem não sabe. Desde um analista de dados até a interpretação de, Você tá falando da IA agora. De uma base complexa, exatamente. Então, é a maior revolução que a gente já viu desde Edison. E se a gente não estiver ligado, não estiver no timing do mercado, como a gente estava falando aqui, não tem certo. Agora,